Fala, nação rubro-negra, vamos aqui a mais um vídeo ali do Vene Casagrande, créditos ali na descrição, tá? Com atualizações aqui da renovação, sobre renovação ali de Pedro, trazendo ali também atualizações sobre Arrascaeta e Varela, e também sobre lesão de Jorginho. E galera, sei não, viu? Isso e muito mais aqui neste vídeo do Vene Casagrande ali, tá? Lembrando, créditos ali na descrição. Temos também um cortezinho ali também da ESPN falando ali sobre o jogo do Flamengo e Cruzeiro. Primeiro jogo ali do Gabigol contra o Mengão, depois da saída dele ali do Flamengo, hein? Tudo isso e muito mais é por agora mesmo aqui neste vídeo. Então, vamos ao vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos direto ao vídeo. A torcida rubro-negra que me acompanha aqui presente em Belo Horizonte para o duelo do Flamengo com o Cruzeiro nesse domingo, 6h30 da noite, a delegação do Flamengo ficará hospedada no novo hotel BH Savassi, na cidade de Belo Horizonte. Então você, torcedor rubro-negro, que é de Belo Horizonte, que não vai ao jogo, mas quer ver, pelo menos tentar ver um pouquinho dos jogadores, tentar uma foto, tentar um autógrafo na camisa, esse é o hotel que a delegação rubro-negra ficará hospedada lá em Belo Horizonte para o jogo contra o Cruzeiro, 6h30 da noite. Após o duelo, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro, treina segunda e terça no Rio de Janeiro e viaja para a Argentina para o jogo contra o Central Córdoba pela Libertadores. Ainda sobre Cruzeiro e Flamengo, carga esgotada no Mineirão, Flamengo novamente fazendo alguém encher o estádio. E a equipe de arbitragem, para quem gosta de saber: árbitro 1, Vilton Pereira Sampaio, nossa senhora, haja emoção aí nesse jogo. Assistente 1, Bruno Rafael Pires. Assistente 2, Maíra Mastella Moreira. E o árbitro de vídeo será o Wagner Real. Rapaz, ai meu Deus, haja coração para esse jogo, hein? Torcer para que eles não sejam os protagonistas nesse duelo importante. Repito, reencontro de Gabigol com o Flamengo, primeiro jogo que o Gabigol vai ter aí diante do Flamengo, sua ex-equipe, equipe essa que ele é tratado como ídolo. Sim, eu considero ele ídolo, apesar de alguns erros dele durante a passagem pelo Flamengo, agora no último contrato dele, no último ano de contrato dele, mas é ídolo. Mudando de assunto, galera, em comunicado oficial, o Al Hilal afirmou que chegou a um acordo com o técnico Jorge Jesus para a rescisão de contrato. O comunicado diz o seguinte, abre aspas aí: o Conselho de Administração do Al Hilal chegou a um acordo com o treinador português Jorge Jesus para rescindir a relação contratual entre ambos. O Conselho expressou seu apreço pelos esforços feitos pela comissão técnica desde a temporada passada. Enquanto isso, o Conselho decidiu nomear o treinador Mohamed Al-Shaobi para liderar o time, ou seja, uma espécie ali de improviso deles, né? Um treinador interino. Vale destacar que Jorge Jesus é um dos nomes mais cotados aí para assumir a seleção brasileira. Por falar nisso, eu de verdade não sei ainda por que a CBF não contratou o Jorge Jesus. Nada explica essa insistência toda por Ancelotti. Para mim é um baita treinador, mas vem cá, se ele perder, se de fato o Real Madrid perder para o Barcelona no jogo no dia 10, dia 11, agora de maio, há certeza de que ele vai fechar com a seleção brasileira? A gente não sabe. E o tempo é curto para a CBF, para a seleção brasileira. A Copa do Mundo está batendo a porta. Jorge Jesus tem todos os requisitos para assumir a seleção brasileira, botar a ordem na casa e disputar a Copa do Mundo de 2026. O que falta para a CBF contratar Jorge Jesus? Jorge Jesus literalmente só espera o telefone tocar. Ele quer muito a seleção brasileira. Eu não tenho essa informação, mas se de fato o que muita gente, muitos colegas da imprensa estão noticiando, que é o Neymar que está brecando a ida do Jorge Jesus para a seleção brasileira, eu acho isso um tremendo de um absurdo. Neymar vive o pior momento da carreira dele, ninguém sabe se ele vai estar na Copa do Mundo, e mesmo que estivesse jogando muita bola, jogador nenhum tem que dar pitaco em escolha de treinador de seleção. De time, já acho um absurdo. De seleção, então, é pior ainda. Então,
CBF, acorda, contrata o Jorge Jesus, que para mim o homem vai dar jeito nessa seleção brasileira. Falando agora sobre Jorginho, galera, jogador do Arsenal, segundo o jornalista Sami Mokbel, da BBC, há uma suspeita de que o volante Jorginho tenha sofrido uma perfuração no pulmão. O jogador se lesionou no empate em 1-1 entre Arsenal e Brentford no dia 12 de abril. Caramba, quase um mês já. Ao BBC, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, comentou sobre a situação do jogador e tranquilizou, dizendo que Jorginho está se recuperando bem e pode voltar aos treinos e jogos na próxima semana. Foi um pouco mais complicado do que o esperado, no caso a lesão, né? Ele está bem, se recuperando bem. Se tudo ocorrer bem, pode voltar na próxima semana ou assim, disse o treinador, falando sobre o retorno dele aos treinamentos. Galera, eu perguntei para uma fonte aqui do Flamengo se o Alexandro volta contra o Cruzeiro. A fonte do Flamengo apenas respondeu aqui agora, deve voltar. Então, atualizando para vocês aí ao vivo durante a gravação do vídeo. E agora, o assunto principal desse vídeo é os status das renovações de contrato no Flamengo. Pedro, Varela, Arrascaeta e Cleiton. Pedro e Arrascaeta, os dois têm contratos mais longos, Arrascaeta até 2026 e o Pedro até 2027. Varela tem contrato até dezembro e assim o Cleiton também tem contrato até dezembro. Por que estão negociando renovação de contrato de Pedro e Arrascaeta? Vamos falar primeiro do Arrascaeta. O Arrascaeta ele não vai ter renovação nesse momento. Digamos, a atitude, o approach por uma possibilidade de renovação partiu do empresário do atleta. Não foi o Flamengo que demonstrou interesse na renovação, embora o Flamengo entenda que é um jogador, obviamente, muito importante. Mas dentro do Flamengo a decisão é não mexer, entre aspas, nessa situação agora. Esperar um pouco mais para avaliar a questão física do atleta, como ele vai reagir nessa temporada. Já o Pedro, eu já expliquei no último vídeo, mas para a nossa audiência rotativa. O Pedro, os empresários do Pedro tinham uma promessa da antiga gestão de uma renovação de contrato por uma valorização salarial, porque o salário do jogador está defasado em relação aos demais jogadores do elenco. E aí, quando a situação estava caminhando, veio a lesão do Pedro e, obviamente, a negociação parou. O Pedro voltou nessa temporada, voltou com tudo, e aí os empresários do jogador ligaram para o José Boto e falaram, olha só, a situação é essa. A gente tinha um acordo pela renovação, por uma valorização salarial. A gestão mudou, a gente entende. Mas precisamos renovar para valorizar o salário do jogador que está defasado. O jogador recebe menos do que muitos jogadores que nem titulares são e que nem se destacam. O José Boto e os empresários do atleta chegaram no acordo, beleza, mas agora o José Boto tem que conversar com o BAP, tem que convencer o BAP, presidente do Flamengo, a topar essa renovação de contrato. Então agora o Boto se reúne com o BAP e depois dá um retorno aos empresários do Pedro. No caso, o Arrascaeta, repito, nesse momento não vai rolar renovação de contrato, o Flamengo vai levar a banho-maria. Varela, negociação em estágio avançado para uma renovação de contrato até 2027, ou seja, mais 2 anos de vínculo. O compromisso atual dele, repito, vai até dezembro desse ano. Cleiton, os empresários, que são os mesmos empresários do Pedro, já avisaram que não vão renovar o contrato dele, pelo contrário, e que a qualquer momento podem trazer uma proposta para uma liberação imediata e fazendo parceria em divisão de direitos econômicos desse zagueiro que se tornou a última opção do atual elenco. A minha opinião em relação a essa história toda, o Pedro, a diretoria tem que fazer um esforço para renovar. Não pode correr o risco, mesmo um jogador de 27 anos, depois de 2 cirurgias no joelho, não pode correr risco de, entre aspas, perder esse atleta. E quando eu digo perder, não é também só no sentido literal, ele ser vendido, mas perder mentalmente, porque você não pode deixar um jogador desse chateado por conta de uma situação envolvendo salário. Vamos lá. O José Boto soube lidar muito bem com a situação do Gerson. O pai gritando, pai gritando, pai gritando. O José Boto conversou com o Gerson, falou, Gerson, olha só, segura o seu pai que a gente vai resolver essa situação. Situação resolvida, contrato renovado. Com Pedro, o Boto vai fazer a mesma coisa. A ideia, a estratégia é essa, vai conversar com o BAP para renovar. Varela, questão muito bem encaminhada, e o Cleiton, eu de fato acho certo os empresários não quererem renovar, porque o garoto tem potencial, é elogiado por todos os treinadores, mas nunca ganha minutagem, nunca ganha chance.
e ele não foi liberado já para seleção, convocação de seleção de categoria de base, não foi liberado para empréstimo, nunca. E no Flamengo o cara não joga. O tempo está passando para o garoto. Libera o garoto, faz uma parceria aí de divisão de direitos econômicos, vida que segue e é bom para todo mundo. Encontro do Gabigol com o Flamengo. Isso. Ele chegou a falar sobre isso no final do último jogo e disse que carinho enorme pelo Flamengo, mas que vença o Cruzeiro, né? Deixa eu trazer os números aí do Gabigol no Cruzeiro. 15 jogos ele já fez, 13 como titular, 7 gols e 1 assistência. Esses são os números do Gabigol no Cruzeiro. Pelo Flamengo, olha a história, né? Pelo Flamengo. 306 jogos, como titular 254, fez 161 gols com a camisa do Flamengo e deu 43 assistências. É muita história, mas hoje ele veste a camisa azul. E tá começando nessa história, precisa Começando de essa tempo, história, é. né? Obviamente, né? Você fica olhando esses números, ele é artilheiro ainda do Cruzeiro na temporada, então tem algo... É verdade. Que, poxa, esse retorno, para quem fica muito identificado com o clube, é lógico que ele vai lá e vai dependendo, mas tem um lado estranho, assim, né? Porque o vínculo ele é muito grande, naturalmente, assim, logo de cara. Mas é óbvio que de cara, de início, ele deve receber um reconhecimento, mas a hora que rola o jogo, vai vir uma vai ou outra ali, porque vão estar torcendo contra ele, normal. Mas essa história aí, naturalmente, ela não vai ser apagada e por isso ele é. Você acha que vai ter vaia? Eu acho que vai ter muito carinho. Não, mas na hora do jogo depois começa alguma coisa, né? O pessoal não vai ficar tratando bem, ele acertou, fez gol e vai ficar... Aí acontece algo, não tem jeito. Um pouquinho vai. Assim, O jogo é em Minas, né? O jogo é em Minas. Não, lá ele tá tranquilo. Mas, diga, Não, assim, é absolutamente impossível que ele seja um personagem. O Gabigol tem um dado, além desses números aí, tem um dado que, assim, o Flamengo disputou, na sua história, 4 finais de Libertadores. Ao longo dessa história, só Zico e Gabigol fizeram gol em final de Libertadores. Isso diz muita coisa, né? É muito pesado, né? É muito pesado. O Gabigol fez gol nas 3 finais de Libertadores que ele jogou com o Flamengo. 2 ele ganhou, 1 ele perdeu pro Palmeiras. Então, tem uma... Ele construiu... Fora das outras, né? Hã? Fora das outras finais dos outros títulos, né? Copa do Brasil. Claro, fora a participação. Mas é muito pesado. Fora o que foi o Gabigol da temporada 19, 20, 21. Jogou muita bola. Assim, a partir de 22 começam ali uma oscilação, mas ainda assim, a final da Libertadores, ele faz o gol do título. Enfim, é uma história muito marcante. A gente sempre falou muito sobre isso na época do encerramento da passagem dele no Flamengo, que chegou um momento que parecia natural mesmo, assim, que o Flamengo não renovasse o contrato. Por outro lado, era muito natural que acontecessem as cenas que aconteceram no Maracanã no último jogo dele, da temporada de 2024, Flamengo e Vitória, foi o último jogo do Brasileiro no Maracanã, que foi a despedida dele. Que era muita gente muito impactada emocionalmente, um Maracanã muito emotivo diante da despedida do jogador que, para muitas gerações que não acompanharam os anos 80, ele era, talvez, por conhecerem a história do que representou o Zico, enfim, ele era talvez o segundo maior ídolo para muita gente, porque ele é o símbolo, o rosto, por ser o personagem que é, o rosto da segunda maior era de vitórias que o Flamengo construiu. Então, é difícil você dissociar as coisas. E nessa história que ainda está começando no Cruzeiro, dá para fazer um paralelo também com o que aconteceu em relação ao Dudu, né? Ele foi um jogador que também ficou no banco de reservas. E a resposta dele foi diferente. E a resposta dele foi diferente e ele volta a jogar contra o Vila Nova. Isso. Joga bem, né? Quem fez os gols foi... Tinha feito um bom jogo, no jogo ruim do Cruzeiro. É que um jogo menos repercussão e mais difícil de analisar, porque o jogo tecnicamente foi bem abaixo de todo mundo. Mas ele tinha tido bons momentos no jogo do Palestino, em que teve muitas mudanças de escalação e ele jogou. Ele poderia ajudar, obviamente, o Cruzeiro. Só que daí que tá o detalhe. A questão desse perfil de situação que aconteceu com o Dudu, numa construção de elenco, às vezes chegou num ponto que você falou, puxa, é irreversível, mas, poxa, um jogador igual o Dudu, ele ainda pode render, sim, você vai render igual o Palmeiras, não, até é possível. Só que o custo-benefício disso, às vezes, acaba saindo mais caro do que o dinheiro para rescisão, né? Agora, a gente vai saber também no fim de semana de que forma o Leonardo Jardim leu essa resposta do Gabigol. Foi o suficiente para ele já
Jogar como titular? Iniciar o jogo. Ele foi muito bem numa formação com o Caio Jorge, ele por trás como um segundo atacante, se movendo, no que o Gabigol foi ao longo da carreira recentemente, se transformando para mim. Um segundo atacante, bom em movimento assim, de jogar de costas, de apoio, de participar da construção para os companheiros e eventualmente atacar a área, que é uma coisa que ele faz muito bem. Em tese, hoje, é o lugar que está começando o Matheus Pereira, né? Na formação base do Cruzeiro nesse período de recuperação. A gente vai saber o que o Leonardo Jardim está pensando disso. Tem uma disputa interessante por ali. É isso aí, nação. Bem, tá aí atualizado. Informações aí sobre atualizações da renovação de Pedro ali. Com certeza o Flamengo já tem que ver logo isso aí, né? Óbvio, Pedro é um dos principais ali do Flamengo nesse momento. Temos também jogo do Mengão contra o Cruzeiro amanhã. Gabigol, hein? Primeiro jogo do Gabigol contra o Flamengo após essa passagem aí que ele teve pelo Flamengo. E que passagem que ele teve pelo Flamengo, hein? Deixou aí a sua história, deixou marcado aí no Mengão. E é isso aí, nação. Mais tarde voltamos com mais atualizações e informações do nosso Flamengo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e até o próximo vídeo.